Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio do TV Fora da Caixa e vamos conversar com a produtora cultural Elisa Granadeiro. Obrigado, Elisa, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Imagina, é um prazer. Vamos começar falando um pouco sobre as mudanças que a Lei Rouanet teve aí nessa semana, né, a antiga Lei Rouanet. Quais foram as principais mudanças e o que isso afeta, principalmente no trabalho dos produtores menores, né? As mudanças que eles estão promovendo esse ano, na verdade, são mudanças que já começaram a acontecer no governo anterior. Na verdade, o que eles estão fazendo não é mudar a lei em si. A Lei Rouanet, ela é aplicada por meio de um instrumento chamado instrução normativa. Então, essas mudanças são feitas por alteração nessas instruções normativas. Então, uma das grandes mudanças que aconteceu foi no final de 2017, que eles já começaram a implementar algumas mudanças. Trabalhar com a lei em 2018 foi muito difícil, exatamente porque a gente estava muito em dúvida de como que ia acontecer. Os pareceristas do Ministério da Cultura e os analistas não sabiam muito como orientar os produtores nesse sentido. Então, me parece que as mudanças que eles estão fazendo nessa instrução normativa que foi publicada essa semana são um prolongamento das mudanças que já começaram a acontecer em 2017. E as grandes mudanças dessa instrução normativa são, por exemplo, um projeto podia ter um teto de 60 milhões de reais para captação. Nessa nova instrução normativa, esse teto passa a ser de 1 milhão de reais. Anteriormente, a mesma empresa que nesse passivo da lei é chamado de empresa proponente, poderia ter projetos de valores, vários projetos de até 60 milhões. Agora, nessa nova realidade, todos os projetos de uma mesma empresa podem chegar a um máximo de 10 milhões. Então, assim, são cortes bem relevantes e que impactam especialmente grandes produções, grandes produtores, grandes artistas e artistas de renome. E aí, eles ficam um pouco à margem disso ainda. Por quê? Porque a Lei Rouanet, ela tem 3 mecanismos principais. E o que mais funciona, o que realmente funciona, é o incentivo fiscal, que é quando o governo abre mão de um imposto e as empresas pagam aquele valor devido na forma do patrocínio. O outro mecanismo seria o Fundo de Cultura, que aí sim é que seria o governo realmente aplicar um dinheiro do governo na cultura, só que assim, isso é muito irrisório, porque toda verba que seria usada para isso, ela é contingenciada para outras áreas, porque a cultura acaba sendo um fator secundário na maioria das vezes, e um outro mecanismo seria o FICART, que nunca saiu do papel. Então, quando a gente fala de Lei Rouanet, teoricamente a gente está falando de 3 mecanismos, mas o que realmente funciona é o mecanismo do incentivo fiscal, que dá essa confusão toda. Quando a gente está falando de mudança, a gente está falando de mudança nesse do incentivo fiscal. E uma coisa muito importante de falar é que o governo aprova os projetos por meio de critérios técnicos, é uma análise online que é feita por meio de um sistema, e aprova, são critérios técnicos. Eu, por exemplo, já aprovei vários projetos de artistas de Juiz de Fora, cidade do interior, já realizei alguns projetos também, mas quem efetivamente decide o que vai ser realizado são as empresas, são os setores comerciais, os setores de marketing da empresa. Por isso que num ano, a quantidade de projetos que são aprovados para captação é muito maior do que a quantidade de projetos que são efetivamente realizados, porque o governo aprova muito, mas quem efetivamente decide o que vai ser realizado são as empresas, então elas só vão apoiar aquilo que é mais interessante para ela, é mais comercialmente interessante. Por isso que um artista de renome sempre passa na frente de um artista desconhecido, porque ele já vai ter uma atração de público muito maior, ele já vai ter uma atração midiática muito maior. E como isso que a empresa quer, a associação do nome dela com aquela lógica de privilégio e de prestígio artístico do artista, esses artistas de renome vão sempre passar na frente. Então, assim, esse seria o panorama geral da Lei Rouanet. E, nesse sentido, os artistas menores, os produtores menores de cidade pequena, sempre tiveram que
concorrer com grandes produtores, com produtores que já estão no mercado há muito tempo e com artistas que já têm um passivo comercial muito grande. Eu brinco que em vários editais de música, eu trabalho especialmente com música, eu já perdi um projeto para o Caetano Veloso, para o Milton Nascimento, porque eles estavam naquela concorrência e fez mais sentido comercialmente falando para a empresa aprovar projetos desses artistas do que os artistas desconhecidos mediaticamente que eu estava produzindo. Então, agora com essa lógica de corte de verba, o cenário cultural pode mudar muito. E vai mudar, porque todo esse fosso que tem entre a produção e a realização pode se aumentar mais ainda, porque antes a gente já trabalhava com uma verba muito pequena, agora a gente vai trabalhar com uma verba infinitamente menor. E aí, de novo, até agora, a lógica de patrocínio ainda é comercial. Ainda é quem decide o que vai ser aprovado são as empresas patrocinadoras. E a lógica ainda é que eles investam dinheiro naquilo que possa trazer mais retorno para eles. Por isso que apoiar artistas menores, artistas desconhecidos, fica um pouco mais complicado para eles. A grande mudança vai ser quando essa lógica for invertida, quando alguma coisa mudar, quando alguma coisa acontecer para mudar essa realidade. Com essas dificuldades no incentivo de captação de recursos, existem algumas outras alternativas para os produtores menores conseguirem captar recursos para produzir seus eventos na esfera cultural? A grande dificuldade, o grande fosso, o grande gargalo que existe mesmo é a captação, porque tem essa diferença de projetos aprovados e projetos efetivamente realizados exatamente por conta da captação. Existem grandes empresas produtoras no Brasil que trabalham especificamente com captação de recursos, porque é um outro mundo. Você precisa ter uma carta de empresas que alinhadas com determinados gêneros artísticos, por exemplo. Tem empresa patrocinadora que só patrocina teatro infantil, tem empresa que só patrocina música instrumental. Então, uma boa empresa captadora, ela consegue ter toda essa carta de opções na mão dela. Só que isso, a gente está falando de uma realidade de uma empresa captadora de São Paulo, do sul do país, do Rio de Janeiro. Para a gente, que é um produtor pequeno, ter acesso a essas informações é muito difícil. A gente imagina como que acontece, mas é muito difícil. Por isso que, por exemplo, a grande quantidade de projetos realizados está no eixo Rio-São Paulo, porque as grandes captadoras e as grandes empresas patrocinadoras estão nessas duas cidades. Então, a conta fecha nesse sentido. E aí, mas de uns anos para cá, especialmente por conta da internet, a informação ela está mais horizontal, ela está mais expandida. Então, eu já estou vendo surgirem várias empresas de captação em cidades menores, porque aí elas estão fazendo um diálogo com empresas das suas realidades, não estão pensando Rio, São Paulo, em coisas maiores. Estão pensando na sua realidade, estão chegando para empresas da sua realidade e tentando fazer essa captação. Esse é o movimento. Por quê? Porque você consegue ter acesso à informação que estão mais próximos de você, acesso a cursos de captação, isso faz mais sentido. E também, por conta também da internet, porque eu acho que a internet é um divisor de águas para o mundo mesmo, né? Vários movimentos de financiamento coletivo só acontecem por conta da internet. Você imagina, você lança uma campanha em várias plataformas que existem, como Kikante, Catarse, Vaquinha, e aí você divulga aquilo nas suas mídias sociais e aquilo está na internet, então aquilo pode alcançar várias pessoas. O financiamento coletivo é um dos grandes paradigmas que aconteceu para a produção cultural. Muita gente só conseguiu realizar projetos relevantes para a sociedade por conta do financiamento coletivo, o que faz muito sentido, porque as pessoas estão diretamente apoiando os projetos que elas vão receber projetos que vão ser aplicados na realidade dela. Então tem essas outras possibilidades de captação. Uma possibilidade
que é muito pouco usada é o patrocínio via pessoa física. Porque quando a gente está falando de incentivo fiscal, a gente está falando do incentivo fiscal das empresas. As empresas que estão majoritariamente apoiando. Mas cada um de vocês, cada um que declara imposto de renda, também pode apoiar os projetos culturais. E a maioria das pessoas não sabe disso. Sei lá, você tem que pagar 30 mil reais de imposto de renda. Você pode destinar 6% desse valor para apoiar um projeto cultural. Então, se todo mundo, se cada pessoa que declara imposto de renda usar o passivo dela de 6% que ela tem direito pela lei para apoiar um projeto cultural, o cenário artístico seria completamente diferente, seria muito mais ativo, muito mais rico. Você falou em relação aos financiamentos coletivos, né? Até que ponto isso é viável, principalmente para aqueles artistas que estão começando, né? Porque, às vezes, quando você pede um financiamento coletivo para quem já tem algum nome no mercado e tudo, é mais fácil você captar recursos. Mas e para aquele que ainda está começando, que ainda não tem seu nome, ainda não tem um trabalho para apresentar, não tem um portfólio, será que é viável isso? Eu acho que a grande vantagem do financiamento coletivo é exatamente possibilitar que os artistas não conhecidos tenham chance de viabilizar seus projetos. Porque o financiamento coletivo, ele é uma coisa antiga, que acontece que roda de boca em boca. Então, eu falo para um, que fala para outro, que fala para outro. Nesse sentido, se você já for conhecido, tiver uma obra conhecida na sua cidade, na sua localidade, você vai conseguir atingir mais pessoas. Mas, de qualquer forma, o artista, ele já tem os seus parceiros, os seus componentes comerciais ali. Então, no primeiro sentido, ele vai atingir a família dele e os amigos. E, a partir daí, isso vai se expandir, especialmente por conta da internet. Aí, você manda para o amigo do amigo, para o primo do amigo, para a namorada do amigo, e aí vai criando uma rede mesmo. A grande questão do financiamento coletivo é exatamente dar uma democratizada nisso e permitir que os artistas que não têm renome consigam esses aportes para realizar os seus projetos, porque vai num trabalho de formiguinha mesmo. Você vai captando de pessoa a pessoa e aí você vai atingir um determinado valor que você precisa para realizar os seus projetos. Então, na verdade, é claro que um artista que já tem um pouco mais de peso e entrar no financiamento coletivo, ele vai conseguir o aporte muito mais facilitado, mas um artista, qualquer artista, em qualquer nível de visibilidade também consegue. Nós conversamos um pouquinho aqui sobre a Lei Rouanet, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem a Lei Murilo Mendes. Até que ponto a Lei Murilo Mendes consegue garantir e suprir as necessidades culturais aqui da região? A lei é uma questão, é um divisor de águas para a produção cultural de Juiz de Fora também. Já tem 3 anos que ela não é lançada e isso impacta diretamente, especialmente na publicação de alguns produtos, como CDs, livros e realização de outras atividades, como peças de teatro, shows musicais. E a lei, ela por meio dela, a cena cultural de Juiz de Fora se estabeleceu de uma maneira muito forte, porque é uma coisa que eu brigo muito. As pessoas de Juiz de Fora costumam falar que as coisas não acontecem aqui, que não tem atividade acontecendo, o que é uma mentira absurda, porque existe uma quantidade de produção artístico-cultural aqui de uma qualidade incrível e a gente está exportando essa produção cultural que está acontecendo aqui para outros lugares e é sempre muito bem recebida. Eu sempre faço um projeto de artistas de Juiz de Fora e a receptividade é sempre muito boa. E essa produção ela é muito catapultada por conta da ação da lei Murilo Mendes. Então, o cenário da produção cultural em Juiz de Fora, ele mudou muito por conta da ação da lei Murilo Mendes. Agora, uma coisa que eu brigo é que a cultura ela não tem um ativo comercial, ela não tem que gerar lucro. Por isso que a gente precisa sempre ter financiamentos e ter esse apoio para poder realizar. Mas todo mundo que trabalha na área são profissionais. Eu sou uma profissional, tenho muito tempo de estudo, de dedicação e investimento, então eu preciso receber por isso.
A mesma coisa todos os artistas que estão envolvidos nisso. E aí, uma coisa que acontece é esse público, essas pessoas que estão convivendo nessa mesma localidade de produção desses artistas, não reconhecer muito essa produção. Tem muita gente que não reconhece e a gente precisa buscar um reconhecimento fora de Juiz de Fora, fora da cidade, para poder que esses olhares locais se voltem para a gente. Aqui eu vou puxar a sardinha um pouquinho para mim, porque isso está acontecendo comigo nesse momento. Eu produzo um quarteto de música instrumental e autoral chamado Caetano Brasil e Grupo, e que tem uma projeção em Juiz de Fora e tal. Mas agora, nesse exato momento, a gente está concorrendo em 2 grandes prêmios de música instrumental. É o BDMG Instrumental, que vai acontecer em Belo Horizonte, e é o prêmio Nabor Pires Camargo, que acontece em Indaiatuba, São Paulo. Ou seja, a gente passou por uma triagem que envolveu profissionais do Brasil inteiro e que envolveu grandes, até acadêmicos de música nos avaliaram. E nós passamos nessa triagem, nós vamos para a audição final agora, concorrendo a esses prêmios. Gente, foi um burburinho quando a gente anunciou isso na cidade. Por quê? Quando a gente fala que a gente está participando desse prêmio, é como se a gente estivesse colocando uma chancela de que alguém de fora avaliou o nosso trabalho, de que alguém de fora falou, nossa, isso aqui é bom, hein? Só que a gente está produzindo show todo mês na cidade e o público da cidade não dá tanta atenção para aquilo. Aí agora que a gente está concorrendo a esse prêmio, já vem um monte de mensagem, nossa, onde que vocês vão tocar? Mas assim, a gente já está produzindo ativamente, ou seja, a gente precisa... É como se a gente precisasse de uma chancela das pessoas de fora para o público valorizar. Isso é uma lógica perversa, porque é essa lógica meio de vira-lata de acreditar que o que é bom é o que vem de fora, o que está perto da gente não tem qualidade. Mas eu faço meia-culpa mesmo, mas eu sou muito otimista porque eu estou vivendo esse mercado todo dia. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. A gente precisa ter paciência para explicar a nossa atuação, precisa ter paciência para explicar a importância da nossa atuação e ter esse contato direto com o público. As mídias sociais são incríveis para isso, porque os artistas e os produtores que usam as mídias a seu favor conseguem ter uma resposta do público muito importante. Eu acho que isso faz toda a diferença para uma presença de público nos eventos, para uma compra de itens artísticos que estejam à disposição. Ou seja, é chegar junto do público, anunciar para esse público, falar para as pessoas qual que é a produção que a gente está fazendo, porque não vai cair do céu. A gente está falando de mercado aqui. E comprar o ingresso para uma apresentação artística é uma compra, isso é comercial e o público precisa saber que isso está à disposição. Por isso que a gente tem que divulgar, a gente tem que estar perto desse público e a gente tem que cobrar mesmo, porque é um trabalho, uma coisa que é muito ruim, que vocês nunca façam na vida de vocês, que é pedir um ingresso gratuito para uma apresentação artística, por exemplo, porque você acaba desvalorizando o que a gente está falando. Então, assim, tudo isso é uma mentalidade que está presente no público, mas que a gente tem que combater dia a dia. Então, quando alguém me pede um ingresso gratuito, eu tenho que ter paciência para explicar para aquela pessoa que não dá, porque ela não vai chegar para o médico e vai pedir uma consulta gratuita. Então, ela não pode pedir um ingresso para uma peça de teatro de forma gratuita. E aí, a gente fica chateado quando isso acontece, mas eu acho que a grande questão é virar essa chave e inverter essa lógica e, assim, eu não gosto da expressão, mas acaba que a gente precisa educar esse público para aquela realidade que a gente vive. Mas tem jeito, com muito trabalho, com muito esforço, com muita divulgação. Eu sou adepta do marketing, eu acho que o bom marketing, esse marketing autêntico que a gente faz, ele vai levar o público para lá e vai fazer o público reconhecer a qualidade artística daquela produção. Eu acho que tem jeito, eu sou muito otimista nesse sentido. O TV Fora da Caixa trouxe nos nossos estúdios a produtora cultural Elisa Granadeiro. Agradeço a sua participação, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade de falar de todos esses temas tão importantes para a população ficar sabendo. Confira os nossos outros conteúdos
nas nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook, em @TV Fora da Caixa. Até mais!